Vamos abrir então a Bíblia no livro de Salmos, Salmos número 1. Faremos a leitura então do primeiro Salmo. Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmos é o tema deste livro, que está aí no centro da Bíblia, com 150 capítulos. No hebraico, a palavra para o livro de Salmos, para designar este livro, é Terrilim, que significa cânticos de louvores ou louvores. Ocorre que no ano 200 a.C., um grupo de 70 pessoas que foram designadas para este fim, fizeram uma tradução do Velho Testamento para o grego. Essa tradução foi chamada Septuaginta. E nesta tradução, eles traduziram Terrilim por Salmoi, que no português é Salmos. E ficou Salmos. O que significa o nome Salmos? Significa hino, significa poesia, música. Mas existe um outro nome, além de Salmos, para este livro. Os irmãos sabem qual é o outro nome? Quase não é falado, pelo menos no nosso meio, mas alguns conhecem este livro como Saltério, o livro de Saltério. Por que Saltério? Porque nesta mesma tradução, a Septuaginta, algumas versões mais antigas, em vez de trazer o nome Salmoi, traz o nome Saltério, que é o nome de um instrumento de cordas, mas está também associado ao louvor a Deus. Na Bíblia, os livros da Bíblia, cada livro tem um estilo literário próprio. Nós encontramos, por exemplo, no início da Bíblia, os livros da lei, os 5 livros da lei. Nós temos os livros históricos, nós temos os livros proféticos. O livro de Salmos não se encaixa num livro da lei, nem num livro histórico, nem em um livro profético. O estilo literário de Salmos é poesia, é um livro poético. E exatamente em função disso, muitas pessoas se identificam muito com o livro de Salmos, porque a fé é apresentada em Salmos de uma maneira poética, então mexe mais com as emoções. Quantas pessoas emocionadas ao meditarem no Salmo 23, no Salmo 91 e em tantos outros salmos. Nós temos uma classificação, ou podemos fazer uma classificação dos salmos, observando os assuntos diversos que os mesmos apresentam.
Nós temos salmos que são hinos de louvor a Deus e que, inclusive, foram usados pelos judeus como hinos no templo. E que foram usados também por várias igrejas protestantes, cantando nos cultos os salmos. Então nós temos vários hinos de louvor nos salmos. Mas nós temos salmos que são lamentação, lamentando o momento que o povo de Deus viveu, os tempos de aflição. Nós temos salmos que são ações de graças, salmos que estão rendendo graças ao Senhor pelas misericórdias dEle, pela bondade dEle, por tantas ações dEle. Rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós temos salmos que são lembranças, são recordações. Por exemplo, o momento em que eles lembram do cativeiro babilônico, quando eles penduraram os instrumentos e já não louvavam a Deus lá no cativeiro. A lembrança dos dias em que eles estiveram no Egito, vivendo a escravidão, a libertação que eles receberam mediante o poder de Deus, a caminhada pelo deserto. E nós temos salmos que são sabedoria. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Temos vários salmos que nos aconselham, que nos ensinam a viver, que nos ensinam a agir nos momentos de pressão, de tribulação, de aflição, que apontam o caminho, que nos ajudam a tomar as decisões corretas. Nós temos salmos que expressam confiança em Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91, que fala sobre aqueles que descansam sob a sombra do Altíssimo, mal nenhum vai lhes suceder. Salmo que expressa confiança no Senhor, que nos ensina a esperar no Senhor. Quem foram os autores dos salmos? Foram vários, escritos em vários momentos históricos. Mas certamente, se nós dessemos a oportunidade para os irmãos responderem, de imediato diriam Davi. De fato, Davi escreveu muitos salmos, mas nós não podemos esquecer de Asaf, não podemos esquecer dos filhos de Coré, não podemos esquecer de Moisés e muitos outros. Hoje nós estudaremos o Salmo de número 1, conforme nós já lemos. O Salmo de número 1 se encaixa em que tipo de salmo? Um salmo de confiança? Um salmo de lembrança, de recordação, de lamentação? Um hino de louvor a Deus? Os irmãos acham que o Salmo 1 se encaixa em que tipo de salmo? Muito bem, Lucas. Salmo número 1 é sabedoria. Porque o Salmo 1 vai nos mostrar que nós devemos viver como o justo. Nós devemos fugir dos caminhos dos ímpios. Portanto, é um salmo de sabedoria que ensina-nos a vivermos neste mundo tão ímpio, tão pecador, que muitas vezes coloca armadilhas diante dos nossos passos e nós precisamos desviar destas armadilhas. Este salmo começa dizendo que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, este salmo mostra que a humanidade é dividida em dois grupos.
a Bíblia divide a humanidade em dois grupos. Talvez nós dividiríamos em vários grupos, mas a Bíblia divide em dois: o ímpio e o justo. Ou você é justo aos olhos de Deus, ou é ímpio. Não tem aquele que às vezes as pessoas dizem é quase crente. Ele não é crente, mas ele é bonzinho, é bom esposo, é bom profissional, ele é quase crente. Meus irmãos, a Bíblia mostra ou está de um lado ou está de outro, ou está no caminho largo ou está no caminho estreito, ou é justo ou é ímpio. E este salmo nos mostra a realidade do justo e a realidade do ímpio. Mas este salmo está dizendo que apenas o justo é bem-aventurado. Irmãos, eu estava olhando a palavra para bem-aventurado, que nós geralmente traduzimos por feliz, e que, olhando as bem-aventuranças em Mateus, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele dá uma sequência a este salmo, quando ele apresenta as bem-aventuranças, apontando exatamente para quem é justo. Meus irmãos, a palavra para bem-aventurado aqui, ela significa a pessoa que é reta aos olhos de Deus, que está certa aos olhos de Deus. Isso é muito importante pelo seguinte: só pode na vida ser bem-aventurado quem está em paz com Deus. Não existe bem-aventurança sem Deus. É por isso que o Evangelho é a grande glória que o ser humano pode ter, porque o Evangelho, graças a Jesus, nós somos declarados justos aos olhos de Deus. Aí sim somos bem-aventurados. E é interessante observarmos, irmãos, que aos olhos do mundo, o bem-aventurado, quem sabe, é o grande governante, ou naquela época o grande rei, os eruditos, quem sabe aqueles que são muito ricos. Mas a palavra de Deus vem nos mostrar que pode ser bem-aventurado aquele que não tem nenhuma consideração pelo mundo. Pode ser bem-aventurado aquele que é, aos olhos do mundo, um desventurado. Pode ser bem-aventurado se ele é justo aos olhos do Senhor. Então, irmãos, o que é que nós precisamos ver hoje? Nós precisamos ver aqui, em primeiro lugar, o que os justos não fazem. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é bem-aventurado. Vamos por parte. Ele não anda no conselho dos ímpios. Nós estamos cercados de conselheiros. Nós ouvimos conselhos de todos os lados. Às vezes sem perceber, porque estes conselhos vêm embutidos. Estes conselhos às vezes se apresentam como um estilo de vida, uma maneira de viver, que é uma maneira bacana, que é uma maneira legal, não é? Mas que na verdade é o conselho do ímpio. O aluno que entra em uma sala na universidade, ele vai ouvir várias ideologias e vários conselhos. E pode ser simplesmente o conselho ímpio. Os colegas vão emitir as suas opiniões sobre vários assuntos, sobre como proceder em várias situações, e podem ser opiniões tão somente do ímpio. As amizades, os relacionamentos no ambiente profissional, aquele filme que você viu.
embutido naquele filme há várias ideologias, valores, pensamentos, que pode ser tão somente o conselho do ímpio. Então, irmãos, este salmo, quando nos mostra que o justo não anda no conselho do ímpio, ele nos ensina que nós precisamos na vida, guardem isso, na vida nós precisamos de discernimento. Discernimento na vida é muito importante. De você discernir o que você ouve, discernir todas as influências que você recebe, você avaliar tudo à luz da palavra de Deus, para que você não ande no conselho do ímpio. É preciso ter essa capacidade para discernir todas as coisas. A palavra de Deus diz, com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Salmo 119, 24. Ah, meus irmãos, o justo precisa andar nos conselhos piedosos. E a palavra de Deus nos traz conselhos sábios para nós andarmos por estes conselhos. Meus irmãos, o conselho que procede da palavra de Deus, ele vem mediante a palavra escrita, mas ele vem mediante a palavra vivida também. E aqui está um aspecto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Nós precisamos ser a palavra de Deus escrita. A maneira de nós vivermos, de nós ensinarmos os mais novos, sermos o exemplo para os mais novos. Inclusive a palavra de Deus nos ensina as mulheres mais velhas a ensinarem as mulheres mais novas. Mas todos nós que conhecemos o Senhor, precisamos ser a palavra escrita, para que os outros possam ter bons conselhos procedentes de nós. Então o justo não anda no conselho do ímpio. Precisamos de discernimento diante de tudo o que vemos, diante de tudo o que ouvimos. Você trabalha esse discernimento? Você coloca em questionamento as influências que recebe? Você pergunta se estas influências procedem de Deus ou não procedem, têm um fundo bíblico ou não têm, se procedem da impiedade ou se procedem da justiça? Ah, meus irmãos, nós precisamos desse discernimento. Mas em seguida, afirma que o justo não se detém também no caminho dos pecadores. Meus irmãos, caminho é estrada, é direção. O justo está caminhando. O ímpio também está caminhando. O justo caminha na mesma direção que o ímpio caminha. O justo tem o mesmo alvo, quer chegar no mesmo lugar que o ímpio vai chegar. Meus irmãos, o justo está caminhando para um lugar, o ímpio está caminhando para o outro. E se nós nos embarcamos com o ímpio na direção que ele está caminhando, aí é problema. Nós caminhamos para onde? Caminhamos para o céu. O justo caminha para o céu, caminha para a glória, caminha para a pátria que o Senhor preparou. Mas o ímpio não se preocupa com isso. Então, o justo não se detém no caminho dos pecadores. Ele precisa entender que está caminhando em uma outra direção. E daí, o justo não pode temer andar por caminhos que são menos frequentados,
O justo não pode temer andar por caminhos que são menos percorridos. Aí o jovem e o adolescente diz: vou para a igreja, vou para o acampamento, onde nós vamos ter brincadeiras saudáveis, estudos bíblicos. Mas no acampamento, o que? Nós vamos ter lá uns quantos jovens, pastor Vitor? Uma média de 100, 110. Não, mas tem clubes aqui em Uberaba que terão milhares de jovens. Por que eu vou agora com um grupinho de jovens lá para o acampamento? Eu vi uma pesquisa essa semana que eu fiquei assustado. Essa pesquisa afirma que as igrejas, é preciso verificar se essa pesquisa realmente está correta, mas que as igrejas não são suficientes para acolher 1% da população que existe no mundo. Então, irmãos, veja, milhares e milhões de pessoas andando por caminhos largos. Agora, o Senhor Jesus nos advertiu que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que andam por ele. Mas estreito e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que andam por ele. O justo não se detém no caminho dos pecadores. Ele não faz fila com os pecadores. Ele não está caminhando para o mesmo lugar que os pecadores estão caminhando. Então o justo precisa desse discernimento para não se render à voz das multidões, mas ouvir a doce e suficiente voz de Deus, que o chama, que o convida, e assim servir ao Senhor. Então o justo não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E o terceiro ponto aí, qual é? No verso 1? O justo não se assenta na roda dos escarnecedores. O que é um escarnecedor? Alguém que zomba da fé, zomba do Evangelho, zomba do povo de Deus. E meus irmãos, as pessoas estão perdendo o respeito. As pessoas estão zombando com facilidade. Mas o justo não anda por este caminho. Spurgeon, ele disse o seguinte: disse que seguir a Cristo era o maior orgulho da sua vida e deve ser o maior orgulho de qualquer pessoa. Ele diz: seja exagerado pelo Senhor. Diga a todos que ridicularizam dos santos: se você tem uma palavra ruim para os seguidores de Cristo, derrama-a sobre mim. Mas saiba disso: você ouvirá o Evangelho gostando ou não. Ele está dizendo: você quer escarnecer, você quer zombar, pode zombar de mim. Mas você gostando ou não gostando, você vai ouvir o Evangelho de Jesus. Porque Spurgeon entendia o que é o Evangelho de Jesus. Entendia o poder do Evangelho, a necessidade que as pessoas têm do Evangelho. Então tem muitas pessoas que escarnecem, tem muitas pessoas que zombam. Nós não devemos nos assentar na roda destes escarnecedores, ou participar da vida e das práticas dos escarnecedores. Mas nós devemos pregar o Evangelho para eles. O fato deles escarnecerem
não deve nos calar e nos impedir de proclamar quão grande e quão poderoso é o Evangelho do Senhor Jesus. Então, nós temos aqui no verso 1 algumas coisas que o justo não faz, né? O justo não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas em seguida, o verso 2 vai nos mostrar o que o justo faz. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Primeiro, o seu prazer está na lei do Senhor. Alguns acham, bom, lei deve ser uma referência à lei de Moisés. Meus irmãos, no momento que os Salmos foi escrito, ele estava se referindo a toda a escritura que eles tinham em mãos. Então o prazer estava em toda a palavra de Deus que eles tinham em mãos. O prazer do justo está em toda a palavra de Deus. A palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, deve ser o prazer do justo. Então, Lutero disse o seguinte: não posso viver no paraíso sem a palavra de Deus, mas eu posso viver aqui na terra bem o suficiente com a palavra de Deus. Ele diz, nem no céu eu posso viver sem a palavra de Deus, mas eu posso viver bem aqui na terra com a palavra de Deus. Porque mesmo no Éden, os irmãos devem lembrar, antes de existir o pecado, Deus falava com Adão e Eva. E Adão e Eva eram dirigidos pela palavra verbal, pela palavra de Deus. Então mesmo no céu, nós seremos conduzidos pelo Senhor em todas as coisas. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Podemos viver aqui na terra, no meio das tribulações, no meio das perdas, no meio das dores, no meio das tentações. Nós podemos viver bem se temos a palavra de Deus e se meditamos na palavra de Deus e se o nosso prazer está na palavra de Deus. Na verdade, o coração humano precisa ser preenchido por um prazer supremo. O salmista diz que o prazer supremo era a palavra de Deus. Ele achava prazer na palavra de Deus. Mas, irmãos, se o coração humano não é preenchido por este prazer maior, algumas ilusões vão entrar no coração. Algumas ilusões tomarão posse na alma. Algumas ilusões mentirão. Algumas ilusões estarão no coração, prendendo e escravizando as pessoas. Ilusões com referência a este mundo, com referência a algum prazer que o mundo oferece. Ilusões com diversões. Ilusões com vícios vários. Por quê? Porque a pessoa não achou prazer na palavra de Deus. O salmista diz que para o justo, o seu prazer está na palavra de Deus. Aí em seguida ele diz, como que ele lida com a palavra de Deus? Trazendo a palavra de Deus na igreja, aos domingos, para acompanhar no culto. E agora esse negócio de celular, né? É difícil a gente acostumar que o celular é a palavra de Deus, né? Bom, o problema do celular é que ao mesmo tempo que vê o texto bíblico, acaba cedendo à tentação de ver outras coisas que não tem nada a ver com o culto, né? Nada a ver com o culto. Momento do culto, irmãos, momento de meditarmos na palavra de Deus, é só a palavra de Deus, é só o culto. Aí você pode dizer, não pastor, eu fico ali firme mesmo no meu celular e é só a palavra. Mas e a influência que você está exercendo para com o filho,
para com o adolescente usar o celular e ficar vendo tantas coisas que não tem nada a ver com culto. Então, o melhor mesmo é a Bíblia, assim, ó, papel. Não é? Mas não é só no domingo. Aí está dizendo meditar quando? Na verdade, irmãos, nós precisamos de meditar na Bíblia 2 vezes só. De dia e de noite. Só 2 vezes, de dia e de noite. Alguém, um pregador, certa feita, Spurgeon ouviu um pregador que dizia o seguinte, que tinha lido a Bíblia 20 vezes de joelho. De joelho, leu a Bíblia 20 vezes. Aí falou, ó, dessas 20 vezes eu não achei a doutrina da eleição na Bíblia. Li 20 vezes de joelho e não achei. Spurgeon foi um grande pregador, um grande evangelista, um homem de Deus. Aí Spurgeon diz para ele, pois é, se você tivesse lido a Bíblia em uma posição mais confortável, porque ler a Bíblia de joelho é muito desconfortável. Se você tivesse lido a Bíblia assentado em uma boa poltrona, mas meditando com o coração mesmo na Bíblia, você não acharia esse ensino uma vez na Bíblia. Você acharia um punhado de vezes. Porque a palavra de Deus é para ser meditada em nosso coração. Nós precisamos ler meditando na palavra. Às vezes eu acordo de noite e fico meditando nos textos bíblicos. Agora, até que eu criei vergonha, irmãos, e comecei a fazer umas caminhadas de manhã. Aí eu vou caminhando e meditando e refletindo na palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, é gloriosa, nos dá sabedoria, nos ensina, nos corrige, nos consola, traz esperança. A palavra de Deus precisa ser meditada, medita dia e noite. Porque, irmãos, quando nós meditamos, sabe o que acontece? Os nossos pensamentos vão sendo absorvidos pela palavra. Os valores da nossa vida vão sendo formados pela palavra. E a palavra vai nos fortalecendo em todas as situações. Então é preciso meditar como nos ensina, meditar dia e noite. Então nós vimos hoje o que o homem justo não deve fazer e o que ele deve fazer. Ele não deve andar no caminho dos ímpios, ele não deve se assentar na roda dos escarnecedores, não deve se deter no caminho dos pecadores, mas o prazer dele precisa estar na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor dia e noite. Então, meus irmãos, nós vamos finalizar aqui hoje e na próxima quarta a gente conclui esse salmo. Até a minha ideia era fazer todo este salmo hoje, mas nós tivemos alguns aspectos introdutórios no livro de Salmos também, não é? Mas creio que 2 ensinos nós podemos tirar daqui hoje. Nós precisamos ser mais críticos com o mundo, buscarmos mais discernimento. Para isso, nós devemos cuidar com as influências que vêm da impiedade e nós devemos ter mais prazer na palavra de Deus e meditar mais na palavra de Deus. E essa meditação na palavra de Deus pode acontecer com a nossa leitura particular diária, pode acontecer com aquele texto da escola dominical, com a pregação que nós recebemos. Aí nós vamos trabalhando aquilo na nossa mente, no nosso coração, com versículos bíblicos que nós já conhecemos.
Teve uma época lá em casa que a Rita colocou versículos em todas as portas, em todos os armários, no guarda-roupa. Você chegava, pá, o versículo. Você saía dali outro. Né? Foi uma fase, eu lembro, ela fez isso já algumas vezes. Uma das épocas foi quando a Aline estava prestando vestibular. Às vezes vinha aquela pressão para desanimar, aí colocava aquele versículo, né? Não temas, ser forte, ser corajoso, ensinando, né, Mariana? Então bota lá os versículos, lá perto do espelho, né? Quando você for olhar no espelho e meio triste, meio chorosa, aí você lê aquele versículo, se anima, né? E a palavra de Deus vai formando os nossos pensamentos, não é? Nosso entendimento, e nós vamos olhando mais para o Senhor. Que Deus nos ajude. Vamos cantar o hino 110A. 110A. Vamos ficar em pé, os irmãos que puderem, para cantarmos. Peço que logo após a oração, nossos irmãos que compõem os conjuntos musicais venham à frente, nós teremos uma conversa logo após a bênção. Nessa oração nós estamos recebendo o pastor Paulo e a Maria hoje, e Paulo estava me passando
Ele teve a formatura, no mestrado, essa semana. Então nós vamos orar agradecendo a Deus também pela vida do irmão. Pode vir à frente, por favor. Oremos. Pai bondoso, nós agradecemos ao Senhor pela bênção de sermos bem-aventurados. É a graça do Senhor que nos faz bem-aventurados. E assim queremos viver, Senhor, andando como justos na Tua presença. Tenha misericórdia de nós e não permita, Senhor, que venhamos assimilar o sistema de vida do ímpio, mas que possamos nos portar como justos diante do Senhor. Dá-nos, ó Deus, todo o prazer na Tua palavra, a meditação na Tua palavra. Guia, ó Deus, cada irmão, cada irmã, que possa vivenciar esta bênção do alimento da Tua palavra. Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, pastor Paulo, Maria. Te louvamos pelas vitórias que o Senhor tem lhes dado, em especial agora pela conclusão do mestrado do Teu servo. O Senhor o assistiu, o supriu, o fortaleceu e o agraciou com esta bênção. E que, ó Deus, o Senhor continue a usá-lo na obra missionária e que mais esta etapa vencida pelo Teu servo venha agregar ao mesmo recursos para compartilhar com tantos outros que precisam. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco hoje e sempre. Amém. Amém.